E aí pessoal, tudo bom? Trazendo um vídeo aqui para falar sobre duas formas de operar bastante distintas. É quase como uma guerra, dois times de futebol, é quase como uma religião. As pessoas que usam stop loss e as pessoas que não usam stop loss. Ultimamente está tendo uma crescente procura das pessoas que não usam stop loss. Porque ao não usar stop loss, quando a pessoa usa stop loss, a pessoa vai lá, opera e perde, ela acha que a corretora está manipulando o preço, ou que os players, os tubarões do mercado estão lá caçando seu stop, e não é nada disso. O fato de não usar stop loss deixa essa pessoa com uma margem de acerto muito alta, porque teoricamente ela está, uma hora o preço vai reverter. Ou seja, por eles acharem que o preço é cíclico, né, acreditar sempre que o preço vai voltar, eles acabam operando sem stop. E eles sempre botam a culpa na margem, que vamos entrar com uma margem bem pequena, que daí não tem perigo, não sei o que lá. Isso aí é balela, eu vou provar que agora que não tem como operar no longo prazo sem stop loss. Porque das duas uma, ou você opera super baixo, que daí o lucro vai ser tão insignificante que não vale a pena, ou você opera para ganhar ali 5% ao mês, aí você já está se expondo demais e sem usar stop loss, querer fazer 5% ao mês, já é muita exposição. Porque imaginamos o seguinte cenário, vamos supor que você entra numa operação mesmo com lote mínimo, 0.01. Você lá faz uma compra e o preço começa a cair. Bom, você não vai ficar anos numa posição com 0.01 esperando voltar. Você vai lá e abre outra operação. Aí você começa a ganhar várias operações seguidas, até chegar um momento que você abre outra operação e começa a perder também. Ou seja, você já fica com duas operações expondo o seu capital. E assim vai indo, até chegar um momento que você vai estar com muitas operações em aberto, esperando reverter e nunca reverte. Então vou trazer aqui exemplo matemático para provar de uma vez por todas que com o stop loss você consegue fazer um gerenciamento mais perfeito. Primeiro exemplo aqui, eu optar por uma conta com stop loss. Vamos começar com um capital de 10 mil. O risco, o retorno aqui é 1 para 1. Quando eu ganho 1%. Quando eu perco 1%. Quando ganho 1%. Vamos botar que o stop loss seja 100 pontos e o take profit 100 pontos. Correto? Então aqui vamos entrar com o lote variável. Ou seja, cada operação que a gente for fazer, a gente vai entrar com lote proporcional ao nosso capital para arriscar sempre 1%. Ou seja, 10 mil, no caso, a gente teria que entrar para arriscar 100 pontos, 1.0. Ou seja, com 100 pontos você perderia 100 dólares. Então aqui começando o nosso capital no nível 0, aí o que eu peguei, começar com uma sequência de derrotas. Quando você perde menos 100 pontos, você perdeu 1%, você foi para 990, certo? Aí quando seu capital está em 990, você está zerado. Você pode fazer o reajuste e arriscar 1%, não mais de 10 mil. Agora você arrisca 1% de 990. Ou seja, a próxima operação, você de 100 pontos de stop loss, você já vai perder 99 dólares. E assim você vai indo até começar a chegar a uma curva assim, você começa perdendo rapidamente, só que chega um momento que ele estabiliza, ele começa a andar de lado. Ou seja, você começa a parar de perder. Esse é o grande potencial de você trabalhar com a porcentagem, arriscar por operação. Cada operação que você for fazer, você está reajustando o novo capital, porque se você está numa sequência de derrotas, você está ajustando. E você vai perdendo, aqui eu botei como 2.900 pontos, máximo, né? Mas continua. E conforme esse capital vai continuando para baixo, né? Aqui o drawdown chegou a mais ou menos uns 25%, vai piorando, cada vez a curva vai ficando mais estável, com o stop loss, porque você vai perdendo cada vez menos. Veja que aqui a gente começou perdendo 100 dólares. Nesse momento aqui, a gente já está perdendo, deixa eu pegar a calculadora aqui, 7.547 menos 7.472, veja que aqui na operação, lá pelos 25% de drawdown, nós já estamos perdendo 75% por operação, certo? Aí vamos supor que quando a gente perdeu aqui uma sequência bem grande, começou as vitórias novamente. E quando você começa a ter as vitórias, você vai usando a porcentagem de 1% também para o lucro. Ou seja, você está usando o poder dos juros compostos para o lucro e diminuindo com o poder dos juros compostos para o abismo. É o que eu chamo de a boca do jacaré, abrindo. Conforme você vai perdendo seu capital, se você não está usando stop loss, você vai estar cada vez se expondo mais. Ou seja, a partir do momento que você assume um risco acima de 25% de drawdown,
a chance de você quebrar é muito grande sem stop loss. Ou seja, daí você vai subindo seu capital, né? Veja que quando você chegar no nível 0, você perde, por exemplo, 20 operações desse lado aqui, 20 operações seguidas, e depois você ganha 20 operações, você não chega a 10 mil certinho. Por quê? Você trabalhou com juros compostos, mas você chega quase nesse valor. Só que depois você vai subindo rapidamente seu capital. Ou seja, veja aqui que a gente subiu. Então, o gráfico geralmente de quem usa stop loss é geralmente assim, ó, você vai perdendo e vai chegando um momento que você vai perdendo aos poucos e quando você subir, você começa subindo aos poucos e de repente começa a ter uma curva crescente muito alta de capital. E assim você consegue fazer um gerenciamento super tranquilo. Aqui eu fiz um gráfico, né, mais ou menos assim, para você ter uma ideia. Você começa perdendo e depois vai estabilizando, começa a subir e daí de repente começa a subir rapidamente com juros compostos. Pessoal, agora eu vou dar um exemplo aqui de sem stop loss, ou seja, o mesmo capital com stop loss, só que dessa vez com lote fixo, de 1.0. Aí a pessoa pode dizer, mas com 10 mil não ia entrar com 1.0. Aqui é apenas um parâmetro fictício, podia ser 0.01, mas para ficar legal, para você entender bem, a matemática funciona, tanto, não importa, entendeu? Então, vamos botar que entra com 1.0, né, a cada 100 pontos, ele vale $100, que era o mesmo caso aqui, ó. A cada 100 pontos, valia na primeira operação $100, mas depois foi diminuindo. E aqui, sem stop loss, você vai perceber que não diminui. Vamos fazer a mesma coisa, ó, perder 2.900 pontos, certo? Igual aqui, várias sequências. Veja que com o stop loss, meu capital chegou a reduzir até 7.472. Sem stop loss, o mesmo tanto de pontos, valeu o equivalente a 7.100. Veja que eu perdi mais, certo? Você pode notar que não é muito mais. Por quê? O drawdown aqui não é tão grande. Se eu começar a aumentar esse drawdown, por exemplo, para 40% e continuar a sequência, aí sim você começa a ter uma discrepância muito grande. Mas daí vamos supor que começou a crescer novamente. Ou seja, você vai subir. Quando você chegar no nível 0, você pode ver que o mesmo tanto de derrotas e o mesmo tanto de vitórias, você já chega no nível que estava, certo? Só que daí quando começa a sequência de vitórias, veja que o juro composto você chega a 11.500 sem stop. Com stop loss trabalhando com juro composto, 11.576, ou seja, um pouquinho mais. Ou seja, quando você está perdendo, conforme o capital vai perdendo mais, você vai acabar perdendo mais, no stop loss você perde menos, e quando você ganha sem stop, você ganha menos também. Ou seja, geralmente o gráfico de quem não usa stop loss é assim, ó, você vai ganhando pouquinho em pouquinho, aí você começa a perder, quando começa a ter um drawdown muito alto, você perde muito rapidamente. Ou seja, a partir daqui eu começo a abrir a boca de jacaré, que eu chamo, e a chance de perder é muito grande. Aí quando você começa a subir lentamente também, para chegar nesse nível ali, ó, e chega um certo ponto que você não consegue mais subir seu capital. Porque os lotes que você está usando, você não está trabalhando com juros compostos. Ou seja, você tinha que encerrar a operação e abrir novamente. Eu sei que muita gente é adepta do sem stop loss, mas é que eles não conseguem entender a matemática por trás disso tudo. Que sem stop loss, além de você estar arriscando todo o seu capital, você não consegue trabalhar com juros compostos. E os juros compostos é o grande segredo do mercado financeiro. Veja bem que quando você começa a cair, de repente você começa a cair muito rapidamente. Aí quando sobe, legal, mesmo subir daqui para cá. Ou seja, é um ponto muito mais agressivo. Você consegue ter uma curva de crescimento muito mais harmônica com o stop loss. Então, matematicamente, aqui ó, é provado mesmo tanto de pontos com stop loss e sem stop loss, você vê que você ganha mais usando stop loss. Ou seja, porque você está fracionando as operações, você está trabalhando com juros compostos. Quando está começando a sequência de derrotas, você diminui o risco, e quando você está ganhando, você vai aumentando o risco. Ao contrário de quem não usa stop loss. Ou seja, quando está caindo o seu capital, você está se expondo cada vez mais. Veja bem, nessa operação aqui, vamos pegar as últimas aqui. Olha só, 7.200 menos 7.100 dá 100, certo? Vezes 100 dividido por 7.200. Veja, nessa operação aqui, ó, você começou arriscando 1%, você não alterou nada e aqui para frente você já está arriscando 1,38%. Enquanto que lá com o stop loss você estaria arriscando 0,75%. Você está conseguindo entender? O mesmo vale para o lucro. Quando você começa a lucrar muito, você começa a lucrar cada vez menos e com o stop loss você vai lucrando cada vez mais. Claro, aqui falando de uma técnica consistente. Ou seja, usar stop loss, conseguir arrumar uma técnica usando stop loss que seja consistente é muito difícil. É extremamente complicado. Por isso que a maioria opta por não usar stop loss. Porque teoricamente é mais a taxa de acerto é maior, ou seja, você vai acertar muito mais. Daí você fica com a falsa sensação
de que está vencendo no mercado. E não é verdade. Quando você olhar uma conta por aí sem stop loss, olha o capital líquido da pessoa. Você vai ver mais ou menos um gráfico parecido com isso aqui. Ó. Então é isso aí, pessoal. Para acabar de vez com esse mito aí, ó, quem usa stop loss está sempre na frente de quem não usa stop loss. Ainda mais no mercado super alavancado, como é o caso do Forex. Sem stop loss, geralmente você faz em ações, que é 1 para 1, ou seja, você tem 100 mil, você bota 5% numa empresa, 5% em outra, ou seja, se você perder, falir aquela empresa lá, você vai perder 5%, mas você tinha um total potencial de ganho muito maior. Aqui no Forex, se você começa a perder uma operação, você entra de novo, você já duplica o seu risco. Por isso que quem usa stop loss tende a ser mais profissional. Então é isso aí, pessoal. Esse é o mito, esse é o vídeo que eu quis trazer. Pense bem nesses números aqui, ó. Eu demorei bastante tempo para fazer esses números aqui, para trazer algo bem explicativo, para você entender matematicamente falando como é que funciona na prática. Beleza, pessoal? Valeu, se gostou deixa um like e é isso aí. Falou!